Aline se apresentando, depois o Márcio Alan também se apresentando. Pode ser, Aline? Você pode falar um pouco do Senhoritas, falar um pouco de você, da sua trajetória, para depois a gente começar a fazer um bate-bola de perguntas. Pode ser? Pode, Então beleza. tá. Bom, eu sou a Aline Oz, daqui de São Paulo, nascida aqui, mas criada no interior, na cidade de Sorocaba, que fica a 100 quilômetros daqui. Primeiro quero agradecer o convite de vocês e ver que não só onde a gente imagina, né, que vem essa vontade de pesquisa sobre as condições, né, do mercado de trabalho contemporâneo. Eu vou tentar resumir rapidamente. Eu cresci em Sorocaba, né, tendo nascido aqui, e voltei para São Paulo para poder fazer a faculdade de artes plásticas, que era meu sonho. Depois de ter passado por vários sistemas que também, hoje em dia, eu entendo que também eram de trabalhos precarizados, né? Então, eu fui babá, eu trabalhei para o McDonald's, eu trabalhei no escritório das lojas americanas, né, num shopping, e depois disso fui experimentando essas outros empregos em outros lugares, até que eu virei e falei assim, bom, eu estou com 24 anos, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, e o meu sonho desde pequena, desde os 10 anos, eu falava para minha família que eu queria fazer artes plásticas, mas eu sou de uma família humilde, mãe que era trabalhadora do lar, né, e o meu pai era técnico contábil, e quando eu falei que eu queria fazer artes plásticas com 10 anos de idade, todo mundo olhou para mim e falou assim, mas você vai viver do quê? E isso faz com que a gente corte todas essas vontades, esses impulsos iniciais. E aos 24 anos eu falei assim, bom, agora não dá mais para adiar, eu tenho que admitir o que eu quero fazer mesmo da vida, o que eu gosto de fazer, e eu consegui entrar na faculdade, na USP, com 24 para 25 anos. Então, eu fui fazer o curso de artes plásticas, que é um curso elitista, e nisso eu fui me distanciando cada vez mais dessa situação de precarização, né, de trabalhos dito precarizados. Fui trabalhar em museus, fui trabalhar com restauro, fui trabalhar em estúdio fotográfico, e me formei em artes plásticas. Depois de 2 anos, eu voltei para fazer o mestrado, então eu fiz mestrado em poéticas visuais, e me distanciei mais um tanto desse universo, achava que estava me distanciando mais um tanto desse universo precarizado, até que quando eu terminei o mestrado, eu fui convidada para dar aula em uma universidade, e eu tinha 150 alunos numa sala de aula para trabalhar a fotografia com eles. E a gente acha que isso é um ganho, né, uma evolução, uma melhora na vida, porque você está longe do trabalho dito precarizado, mas, na verdade, hoje, quando eu olho o que esses professores que dão aulas em universidades, principalmente as universidades particulares, que eles passam, né, nada mais é também do que um olhar para um trabalho precarizado. A única coisa é que você não experimenta a invisibilidade do trabalho dito precarizado, né? Então, em 2012 eu terminei o mestrado, em 2013 comecei a dar aula nessa faculdade, com a promessa de que em 3 anos eu teria melhoras nos salários, teria melhoras nas condições de trabalho, enfim, e fiquei ali por 3 anos trabalhando, até que um dia meu casamento acabou, e eu já fazia tudo aqui de bicicleta. Eu moro bem na região central de São Paulo. Quem conhece Caetano Veloso, a música Sampa, que fala de Ipiranga com a São João, eu moro bem na Avenida Ipiranga, quase na esquina com a São João. Então, esse é o ponto de referência da onde eu moro. Não moro na periferia, mas eu sou uma pessoa vinda da periferia, então eu experimento e sei muito bem o que é estar numa situação periférica, principalmente enquanto mulher negra, enquanto as minhas origens também são de pessoas que sempre estiveram ali, de alguma forma, à margem da sociedade, ainda que conscientes de que o estudo é o único meio da gente tentar sair dessa situação periférica. E aí, morando aqui no centro da cidade de São Paulo, ali em 2011, eu comecei a fazer uso da bicicleta para sair um tanto
Eu sempre fui dos esportes, sempre fui das práticas esportivas, mas eu estava numa situação sedentária lá por 2011, quase com 100 quilos, e de repente eu virei e falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estava casada, queria ter filhos, e aí eu passei a fazer uso da bicicleta para a prática mesmo de lazer, para a prática um pouco de esporte, eu também corria, fazia um monte de coisa, fui melhorando a condição de saúde, pensando em ter filhos, pensando em focar na carreira como professora, já que ser artista não era realmente fácil, mas também porque eu queria ir para a área de museu, foi o que me motivou, na verdade, e estudar artes plásticas. E aí, quando meu casamento acabou, eu estava dando aula já, estava usando a bicicleta já, e eu falei, bom, agora minha renda foi lá pro dedinho do pé, e eu preciso de uma renda extra, uma renda para compor aqui o que eu tenho, para continuar pagando as contas, e eu entrei numa depressão e falei assim, bom, não consigo dar mais aula, não consigo trabalhar em escritório, não consigo trabalhar em ambiente fechado, o que eu vou fazer? E um dia eu vi uma pessoa vestida com um uniformezinho, né, de entregador, com uma bicicleta simples, e eu fui conversar com esse rapaz, e ele falou para mim, olha, dá para ganhar um dinheiro com isso aqui. Aí eu falei assim, mas dá para fazer uns horários meio que alternativos, né, porque eu dava aula? Aí ele falou assim, não, dá, e dentro da minha ignorância, eu perguntei para ele se aceitavam mulheres para fazer esse trabalho de entrega, porque eu entendia, como a maioria das pessoas entende, que o trabalho de entregas, principalmente em cima de uma bicicleta ou de uma moto, é coisa para homens, né? Então, eu não sabia como que era o mercado, não sabia como que era a aceitação nas empresas, e aí lá fui eu, toda intrometida, fazer uma entrevista, fazer uma entrega-teste, que era um teste maluco, assim, para quem sempre pedalou em grupo, de repente pegar várias vias movimentadas da cidade sozinha, de bicicleta, né, meio que consciente do que estava fazendo, sabendo da capacidade que eu tinha para fazer aquele percurso, mas ainda assim assustada com o trânsito e sem ter companhia nenhuma. E foi assim que eu comecei na vida de courrier, de bike entrega, isso era ano de 2015, me ajudou muito, porque eu comecei a ver várias situações que eu imaginava que eu não iria mais passar, ou mesmo ter a consciência do que é a invisibilidade do trabalhador, o que é o trabalho precarizado, o que é ser mulher e ter o seu ciclo, né, de menstruação, e de repente você está um dia inteiro em cima de uma bicicleta, 8, 10 horas por dia, e não ter um banheiro para usar, ou quando tem, as pessoas se recusam a permitir que você use, porque você não trabalha naquele lugar, enfim. E também experimentar a realidade dessas empresas, que é uma realidade que tem um ambiente masculinizado, machista, e que olha para as mulheres sempre com a dúvida de, será que ela dá conta de fazer isso em tantas horas? Será que ela dá conta de atravessar a cidade? Será que ela dá conta de pegar essa via ou aquela via para fazer uma entrega com esse peso, com essa chuva, né, com essa condição climática? E aí eu fui fazendo isso tudo e fui entendendo que eu gostava pra caramba de fazer isso. Isso foi me salvando da depressão, isso foi me mostrando várias outras realidades, né, que eu já tinha me distanciado, mas que eu achava hoje eu vejo o quanto foi importante eu ter voltado para isso, a ponto de eu fazer entregas de um restaurante para essa empresa que eu trabalhei, na região da Avenida Paulista, eu dava aula também na região da Avenida Paulista, e um dia viraram para mim e falaram assim, olha, você vai fazer entrega aqui nesse prédio, né, da faculdade tal, e aí eu falei assim, caramba, é onde eu dou aula. E aí, era meio-dia, eu com a minha bagzinha, fui fazer entrega no prédio, assim, falando, mano, todo dia estão os mesmos porteiros, os mesmos seguranças, as mesmas pessoas lá, eles vão me ver com isso, como é que é isso para mim? Porque na cabeça faz uma certa loucura, né, que você está ali falando assim, cara, à noite eu chego e essas pessoas falam para mim, boa noite, professora, tudo bom, professora? Eu abri as portas para a professora e de repente eu estava lá com a bag, parando a bicicleta num canto ali, prendendo a bicicleta, e
nenhum porteiro, nenhum funcionário que me cumprimentava à noite me enxergou. Então, quando eu percebi isso, eu falei, caralho, mano, tem alguma coisa que acontece, que eu sou a mesma pessoa, eu estou fazendo entrega agora meio-dia, quando for 7 horas da noite eu vou chegar aqui e eles vão me cumprimentar. Então, passar por tudo isso fez eu questionar várias coisas, né, desse sistema de empresas, né, que trabalham com os entregadores, principalmente quem faz entrega de bicicleta, que está muito mais exposto, às vezes, até de quem faz entrega usando moto, e também fez eu pensar sobre as condições de trabalho dessas pessoas, e eu me perguntava muito onde estavam as outras mulheres que poderiam estar ali junto comigo. Então, eu tenho uma irmã que é mãe solo, e que falava para mim, poxa, você tem 2 empregos, que você tem uma flexibilidade para fazer a sua agenda, e eu não consigo um emprego, porque olham para mim e perguntam, onde você vai deixar a sua filha quando ela estiver doente? Com quem você vai deixar a sua filha quando ela ficar doente? E aí ela ia passando por várias entrevistas, e todo mundo sempre perguntando para ela como que ela faria para cuidar da filha, se ela não tem o pai, se ela não tem o companheiro, ou mesmo se ela tivesse um companheiro também, eu sei que isso seria um empecilho. Então eu comecei a me perguntar e falando assim, bom, e se a gente desenvolver um sistema, né, como eu fazia nessa outra empresa, que as pessoas têm como trabalhar no horário que é melhor para elas, né? Só que com condições melhores também, de ganho, com transparência, e aí quando eu falo da transparência porque eu acredito que o sistema do patriarcado e do machismo, né, ele leva a gente a esconder valores, a esconder ganhos, e a priorizar o lucro pelo lucro. E aí, quando a gente pensa num outro modelo de negócio, né, num modelo mais justo e mais transparente, e que algumas pessoas falam, isso é o modelo feminista, né, por falta de nome mesmo, por falta de um termo apropriado para isso, eu acho que a gente pode pensar nessa coisa da transparência como algo que você não tem que ter medo e nem vergonha de compartilhar com as pessoas que estão ali construindo algo junto, quanto que se ganha, quanto que se paga, quanto que você cobra, e isso é bom para a economia, isso é bom para algumas pessoas que têm chegado cada vez mais até os senhoritas, e falam, poxa, eu não sei quanto que um aplicativo, eu sei quanto o aplicativo cobra de mim para eu fazer essa entrega, mas eu não sei quanto que a outra pessoa que fez a entrega está recebendo por esse serviço. Então, eu cheguei a única vez em 2016, acho que foi, eu fiz um pedido para um aplicativo, lá no começo dos aplicativos e tudo mais, eu fiz um pedido porque eu estava num lugar trabalhando e eu não tinha levado marmita, não tinha comida perto e tudo mais, aí eu fui e fiz o pedido e eu paguei R$13. E quando o biker chegou, eu falei assim, bom, deixa eu ver quanto que esse menino ganha, né, sei lá, trocar uma ideia com ele, o menino chegou de bicicleta, e eu fiz a pergunta e ele falou para mim que ele ganharia R$3 pela entrega, que eu paguei 13. E eu falei, bom, tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque não é possível que eu consiga pedir novamente uma entrega, sabendo que está se cobrando R$13 do cliente final, porque depois eu fui entender que também o restaurante também paga uma taxa, né? E a pessoa que faz o trabalho todo ganha R$3. Para onde que vai o restante desse dinheiro? Quem é que ganha com isso? O que essa empresa que ganha com isso entende do trabalho que está sendo feito, porque daí a gente vê pessoas carregando, transportando coisas por esses aplicativos de supermercado, compras com mais de 30 quilos, 40 quilos nas costas, para ganhar R$5, para ganhar R$7, para ganhar R$2, enfim. Então, o sistema dos senhoritas hoje é um sistema que preza pela transparência, ou seja, se você entrar no link lá para fazer uma solicitação de uma entrega dos senhoritas, vai ficar bem descrito para você quanto que está sendo cobrado de você, quanto que vai ser pago para biker, quanto que vai ficar para o coletivo, né? Então, eu posso pensar assim que quando eu fundei os senhoritas,
eu tinha tudo para virar e falar assim, vou fazer uma startup, vou transformar isso aqui num negócio meu, para pensar no meu lucro, para pensar na minha vida, na minha velhice, né, e tudo mais, mas eu decidi não abrir mão disso e fazer com que essas pessoas que realmente realizam o trabalho, que elas fossem valorizadas, e aí a gente vai começando a pensar no que é o termo fair work, ou trabalho decente, trabalho justo, e mesmo nas possibilidades que hoje a gente tem como alternativa para que isso aconteça. É muito difícil, porque a gente é um coletivo informal, mas a gente está tentando se tornar uma cooperativa, porque a gente entende que o modelo cooperativa é um modelo que cuida melhor dessas pessoas que realizam o trabalho, mas a gente também vê pouco incentivo, né, dos governos e do poder público para que se constituam cooperativas de trabalhadores. Né? Então, você tem um monte de regra, você tem um monte de taxa, você tem tributos altos para isso acontecer, né? Então, quando qualquer iniciativa de trabalhador vira e fala, vamos fazer uma cooperativa, exige um esforço muito grande dessas pessoas, elas precisam de apoio jurídico, elas precisam de apoio contábil para poder estar de acordo com toda a legislação e criar a sua própria cooperativa. Mas a gente está caminhando para isso, e caminhando também para o cooperativismo de plataforma, que eu acho que é onde a gente consegue competir de igual para igual, lógico, com muitos déficits ainda, né, mas a gente consegue competir um pouco de igual para igual com as plataformas atuais. Porque se você pensar, você vai falar assim, Aline, mas então vocês também vão trabalhar por algoritmo? Talvez, não sei. A gente ainda está no começo dessa discussão sobre a plataforma, mas a partir do momento que a gente coloca como prioridade quem faz a entrega, a gente não está pensando em uma pessoa que está indo atrás do lucro, mas sim em dividir esse lucro possível entre as pessoas que realmente realizam o trabalho. E eu acho que é isso. Falei muito, desculpem a me alongar, mas acho que está tudo aí. Que é isso, a coisa é ampla mesmo. Vamos lá, dando na sequência, pelo menos aqui para mim a ordem está Marco e Alan, é isso? Alô? Falo eu? Pode ser. Pode ser, eu falar rapidamente, depois você fala. Estão me ouvindo? Sim. Beleza, tá. Meu nome é Alan, estou com 26 anos agora. Eu conheci a Ciclo Corrier em 2019, na época eu estava me formando, estava no final da graduação, na época de projeto de pesquisa, enfim, eram os últimos 4, 5 meses ali. E aí eu estagiava na faculdade e tinha alguns dias livres, assim, e aí quando eu vi que foi no Facebook, se eu não me engano, num grupo de ciclistas, lançaram que tinham 2 vagas da Ciclo, e aí de primeiro eu já vi que era uma forma de trabalho que eu poderia encaixar ali 2 dias na semana, 3 dias, 2 tardes, enfim, encaixaria bem no meu horário, conseguiria fazer uma grana a mais. Isso foi no final de 2019, também foi uma época que eu estava com uma relação com a bike, assim, eu tinha acabado de voltar da Bahia, fiquei 30 dias aí subindo até Corumbau, então eu voltei para o Rio, naquela já de voltando a estudo, pesquisa, e sentindo falta de pedalar, não estava muito com tempo para pedalar, eu não sou muito de pedalar só pedalar pela cidade, então queria voltar a pedalar, botar isso na minha rotina e entrar uma grana, então seria o ideal para mim, para eu poder me formar, juntar uma grana, e minha ideia era sair, era tentar ficar um tempo fora do Brasil, e meu irmão mora na Suíça, então eu queria sair, ficar um tempo fora, e de fato fazer minha vida lá fora, né? E aí me formei, em 2020, em fevereiro, início de março eu fui, e aí, na verdade, eu queria ir para a Suíça, mas eu também não queria não pedalar, então eu fui para Portugal e queria ir pedalando de Portugal para a Suíça, eu teria 2 meses aí para fazer essa volta, mas começou a pandemia, uma semana depois que eu cheguei em Portugal, e aí fiquei em Portugal ali 3 meses, em quarentena direto, tive lugares para ficar,
mas com o tempo fui vendo que não ia dar para fazer o que eu queria, e, enfim, acabou tendo complicações aqui da minha mãe no Rio, precisei voltar para o Brasil, voltei em junho, então em julho de 2020 voltei para o Brasil, e aí voltei para cá, como foi muito do nada, voltei, não tinha nenhuma perspectiva aqui, não sabia se queria mestrado, se queria seguir estudando, e aí voltei para Ciclo, né, já sabia que era um trabalho que eu já conhecia o pessoal, já sabia como funcionava, então voltei para Ciclo, sigo até hoje, e aí comecei o mestrado agora, né, então hoje eu faço mestrado, sou formado em ciências ambientais, acabei não falando, e faço mestrado agora em ciência florestal, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e hoje faço isso, pedalo na Ciclo, sou marceneiro e faço mestrado, então, assim, faço 2 a 3 dias por semana, trabalho pedalando, assim, desde que eu comecei, na verdade, como foi o final da graduação, início do mestrado, eu nunca estive full time pedalando, nunca tive o tempo inteiro, foi sempre para complementar minha renda e cumprir o resto do tempo que eu tinha livre, que eu gostaria de estar pedalando. E, na verdade, quando eu conheci a Ciclo, assim, logo na primeira reunião, eu já entendi que era um esquema um pouco diferenciado, por funcionar em forma de cooperativa e por ser pequena, assim, isso me chamou muita atenção, que na época eram, não sei, 7 ou 8 ciclistas em final de 2019, então isso era muito interessante, porque dava para ter uma relação entre as pessoas, que eu via claramente que as pessoas eram de fato amigas, assim, então, e até hoje, por exemplo, o corpo da ciclocorrida são todos ciclistas e uma pessoa de base, a gente chama de base, né, que é a pessoa que fica no computador, que faz as escalas, que organiza o contábil, enfim, é o cara que faz todo o resto que não é pedalar, assim, é uma pessoa. Então, por ser pequeno e ter essa relação, é sempre, para mim, é um pouco mais prazeroso, porque no dia, por exemplo, que eu não posso ir porque, enfim, porque tem uma aula, eu posso falar com o cara, que é o Alexandre, inclusive, eu acho que quando vocês entraram em contato com a Ciclocorrida, foi com o Alexandre que vocês falaram, né? Então, é isso, ele veio comentar comigo, assim, porque acabou que virou um camarada, então a gente não tem essa relação hierarquizada de chefe, não tem um medo de falar que não pode, ao mesmo tempo não tem o ciclista sabe que se ele faltar num dia, ele vai foder o Alexandre, que não é o chefe, é o camarada, é o parceiro que já foi ciclista. Então isso para mim sempre me chamou a atenção, assim. E na verdade agora, quando começou a pandemia, quando eu voltei de Portugal em julho, foi no meio da pandemia, eu senti uma baita diferença, assim, isso talvez o Márcio também possa falar um pouco depois, não sei se é uma impressão minha pessoal, mas é claro que mudou o cenário completamente, né? Mas então, a ciclocorrida aumentou muito a demanda de entrega e de ciclista disponível, assim, muita gente querendo trabalhar. E aí, no início, quando eu entrei, eu sabia que a maioria dos ciclistas, se não todos, na verdade, eram pessoas que pedalavam diariamente, gostavam de pedalar e queriam unir isso ao agradável e juntar uma grana, e fazer uma grana, enfim. E hoje em dia, não, já vejo que são pessoas que precisam de trabalho, porque a gente tem muita gente na informalidade, realmente o desemprego tá punk, então eu vejo hoje pessoas que não têm nem bicicleta chegando para pedalar, assim, então mudou muito a relação, mano. E aí a ciclocorrida começou a crescer bastante, hoje somos 20, talvez 20 e poucos ciclistas, e isso é até uma coisa que eu converso muito com o Alexandre, com o pessoal da ciclocorrida, porque a gente, por exemplo, trabalha por escala, então a cada semana muda a escala. Não varia muito, mas varia um pouco. Então, uma pessoa que monta a escala, se são 7 ciclistas, é fácil. Se são 30 ciclistas, é uma função enorme, assim. Além de mudar um pouco a relação das pessoas. Nem todo mundo se conhece mais, nem todo mundo conversa mais. E, assim, a gente sempre teve um funcionamento, por exemplo, quando a gente tem algum grande cliente querendo contratar a gente. A nossa decisão é tomada em conjunto. Então, a gente tem uma reunião, todo mundo junto, e a gente fala, a gente tem essa proposta, por exemplo, a última empresa, acho que posso falar, a Nespresso, que é uma empresa grande, que a gente teria que fazer um contrato. Então, a gente teve uma reunião, todo mundo junto, falando quanto que a gente acharia justo cobrar, quanto que valeria a pena para o ciclista. Então, e nisso, na verdade, quem argumenta é mais os ciclistas do que a pessoa do financeiro. Ele fica ali calado porque ele já não é mais o cara que está nas ruas, assim. Então,
isso para mim é muito interessante e é, na verdade, um medo meu, isso falo pessoalmente, não é uma posição da maioria, nem da ciclo, um medo meu de crescer, por a gente ter esse funcionamento de uma forma mais pessoalizada, assim, que para mim eu acho muito importante, porque, enfim, sabe, essa questão toda da precarização que a Aline já falou, então, criar essa relação entre os ciclistas e a pessoa que organiza, eu acho importantíssimo e tenho sempre esse cuidado, assim. E, bom, acho que é isso. Por agora eu vou falar isso, Márcio aí pode acrescentar e falar de você, depois a gente troca uma ideia melhor, né, para não ficar muito longo. Pronto. Boa. Valeu. Boa noite para todo mundo, me chamo Márcio. Eu trabalho na Ciclo já fazem 6 anos, e eu conheci a Ciclo na universidade. Eu era amigo de algumas pessoas que, desde o primeiro dia de aula, eu já ia de bicicleta, então já, né, de cara já me integrei assim, com um outro que também ia de bicicleta. E ao longo dos períodos, dos semestres, um colega, assim, eu fiquei sabendo que ele estava começando um negócio de entrega de bicicleta e tudo mais, mas na época eu não me interessei muito, assim. E eu, que nem o Alan também, eu sempre gostei de pedalar, mas não por lazer exatamente, assim, né? Tipo, vamos dar 3 voltas na terra, como, né? Tipo, nunca fui de fazer muito isso. Era basicamente transporte mesmo, assim. E aí, conforme eu fui terminando o curso de Ciências Sociais, né, na UFRJ, e eu era bolsista de iniciação, tudo, né, já naquela de pensar o que eu vou fazer depois, enquanto eu não decido se eu vou fazer um mestrado, ou se eu começo a dar aula, né, no ensino médio, enfim. Essa ideia da bicicleta, eu sempre gostei muito, né, e estava numa fase também que eu estava mais curtindo, assim. E aí eu entrei em contato, e quando eu conhecia já uma outra pessoa, eu logo comecei, assim, né, a pedalar na Ciclo. E também já sabendo que era uma cooperativa, que assim, a gente chama de cooperativa, mas não é formalmente como a Aline, né, desculpa, a Aline falou, né, que tem uma burocratização. Eu nem sei qual é essa burocratização, porque a gente, na verdade, oficialmente é um MEI, né, mas a gente se organiza hierarquicamente, assim, que a gente chama de cooperativa. Porque as decisões não são centralizadas, porque não tem ninguém ganhando dinheiro sem trabalhar, né, por ser acionista ou por ser o financiador, né, todo mundo que ganha dinheiro na Ciclo ou está pedalando ou está no administrativo. E aí, enfim, eu super curti a ideia, né, já conheci algumas pessoas, gostava do estilo, né, do estilo de vida e da galera, né, que anda junto e tudo mais, como o Alan falou também, né, tem essa coisa da amizade, assim, era muito forte. Nessa época nós éramos assim, uns 5, 6 pessoas, e a Ciclo tinha um perfil bem amador mesmo, assim, né, nessa forma de lidar com negócio, assim. A base, né, o serviço da base não era uma pessoa fixa, cada dia, ele também era na escala, né, cada dia um, então tinha gente que não gostava de fazer base, tinha outros que gostavam e sempre dava briga, e às vezes a continuidade do trabalho, né, tipo, eu fiz a base hoje, amanhã é outra pessoa, tem que passar para a pessoa de amanhã o que foi feito hoje, o que ficou pendente, então a gente era uma empresa bastante amadora, assim, nesse sentido. E acho que um pouco por isso, assim, porque todo mundo tinha medo de crescer, né? Todo mundo estava bem, confortável, tinha trabalho para todo mundo, o trabalho fluía, e ninguém, por ser uma cooperativa, né? Também ninguém estava disposto a botar a cara, assim, né? Chamar a responsabilidade, vamos correr atrás de mais clientes, vamos ganhar mais dinheiro, vamos, né, se firmar mais ou expandir. Ninguém fazia isso, todo mundo, a maioria das pessoas, né, que pedalavam nessa época tinham né, outro trabalho, né, era uma complementação de renda, é um perfil bem, não sei se eu posso dizer, elitizado, digamos assim, né, muitos universitários, já tinha gente que fazia mestrado, e então a maioria das pessoas que pedalavam era nesse perfil, assim. Aí, com o passar dos anos, e o Rio de Janeiro, nesse período, eu entrei lá em 2015,
já tinha acontecido a Copa, né, e ia ter as Olimpíadas, então o Rio de Janeiro estava fervilhando, assim, de dinheiro, de investimentos, né, de projetos culturais, de museus, então a gente fazia muito serviço de documento, de cartório, de contratos, de seguradoras, muita coisa cultural mesmo, assim, né, de ir na prefeitura, editais, né, esse tipo de coisa. E conforme os anos foram passando, esse foi o primeiro baque, assim, né? Foi assim, logo após as Olimpíadas, logo após mesmo, assim, talvez 2017, final de 2016, assim, o Rio de Janeiro já, acho que o nível de investimentos, enfim, o número de dinheiro circulando na cidade, assim, diminuiu muito, e a gente sentiu isso nos pedidos, né? As empresas culturais que a gente atendia de multimídia, de audiovisual, né, reduziram bastante, e aí a gente reduziu também, a gente teve um momento que a gente ficou com 2, 3 ciclistas só, era eu e mais um, era eu de tarde, o Alex de manhã, né, ou eu à tarde e o Pedro de manhã, basicamente isso, assim, nós dois, né, 2 ciclistas por dia cobriam o trabalho todo. E aí esse foi o primeiro momento que a gente teve que enxugar bastante, mas acaba que aconteceu naturalmente, assim, né? Como as pessoas tinham outras vidas, outras carreiras também, um ou outro que já sentia que não estava rolando tanto, já dava mais atenção para outro aspecto da vida dele, enfim, né? Sempre foi muito orgânico, assim, a ciclo, essa redução, né? Foi muito orgânico, muito, assim, natural. E aí a gente passou um tempo assim nessa fase de vacas magras, né, um pouco ciclistas, mas se mantendo e tudo mais. E aí logo depois também começaram os aplicativos a se popularizar, né, já digamos aí 2018, 2017, 2018, e os aplicativos já crescendo. Nesse período também teve um certo boom de outras concorrentes, né, mas que a maioria delas não se sustentou muito não, sabe? Elas abriam aqui, algumas que tinham em São Paulo também abriam aqui, ficavam 6 meses, 1 ano e não vingava. Não sei porquê, assim. E a gente até ficou contente por ter sobrevivido, né? A gente tinha uma empresa ali, uma empresa nova ali, outra aqui, mas que a gente continuava tendo nossos clientes e tal. Aí até que começaram os aplicativos e a gente sentiu de novo assim que os preços, a tendência de baixar o preço, né, de baixar assim, a concorrência, né, de os aplicativos o tempo todo, os clientes achando caro, a gente nessa briga assim nas reuniões, né, de aceita ou não aceita, quanto que a gente vai, né, quanto que vale, quanto que não vale. Então com os aplicativos foi mais uma vez que houve uma pressão para a gente baixar os preços, né? Na verdade, a gente nunca baixou o preço, a gente só não aumenta desde, sei lá, 2015, que a gente não reajusta preço. E aí, novamente ficou muito nítido, assim, nessa diferença, até com relação às concorrentes, né, do perfil do trabalhador, né? Como eu falei mais cedo, né, na Ciclo, a gente tinha, a maioria das pessoas tinha uma outra, né, carreira, mesmo que fosse um outro trabalho informal, né, tinha mais de uma opção, era uma complementação, era a complementação do outro, né, enfim. Mas a gente percebia, né, nos concorrentes que havia muito mais rotatividade, né, de trabalhador, né, que ninguém se firmava muito nas outras empresas e que, ao mesmo tempo, na Ciclo, a gente enxugou, encolheu, mas tinha gente bem antiga, gente há 5 anos, 4 anos, pedalando, e eu ia falar alguma coisa, me escapou. Mas, enfim, os aplicativos foram outra fase que a gente percebeu, assim, a diferença, né, do perfil, a gente sempre percebeu isso muito, né, no aplicativo ficou mais evidente, como o trabalhador, né, o tipo de trabalhador que trabalha com a gente, e o tipo de trabalhador que estava nos aplicativos, assim. E agora, com a pandemia, a gente foi crescendo, a gente sempre evitou atender restaurantes, justamente porque é um serviço que quer pagar muito pouco, né, eles querem pagar muito baixo, e é um serviço delicado, assim, né, então a gente sempre evitou restaurante.
Até que em 2017, talvez, já pressionado pela baixa, né, dos clientes, a gente topou fazer um restaurante aqui no centro, que era de saladas. Então era uma embalagenzinha bem fechada, tudo assim, uma situação, um restaurante mais tranquilo de carregar, né, não tinha líquidos e tal. E aí a gente começou a crescer novamente, assim, né, de precisar de mais gente. E a dona do restaurante também né, a gente conversava diretamente com né, nem a dona, mas a principal administradora, tinha um diálogo bom, a gente topou. E aí a gente topou ocupar um pouco esse lugar que era do aplicativo, né, justamente para a gente não perder muito espaço. E aí com a pandemia, isso, já que acho que assim, avaliando agora, né, a gente já tinha molhado o pezinho ali na água, e com a pandemia a gente, não, então vamos cair dentro desse tipo de comércio, né, de e-commerce, de mais de quantidade mesmo, de Acho que deu uma travada aí, não deu? clientes grandes, né, e se tiver que chamar mais gente, a gente chama. Vocês estão me ouvindo aí? Ah, voltou. Voltou? Fugiu só um pouco, Márcio. Voltou. E aí depois de a gente já ter, né, experimentado um pouco com esse restaurante, a gente acho que topou. Não, então esse temos que expandir, porque senão daqui a pouco a gente some, né? Então, né, a gente perde espaço. E começamos a topar serviços de grandes clientes, que a gente já tinha tido uma experiência com a Reserva, né, uma marca de roupas que eu não sei se é nacional, enfim, de que a gente começou muito bem com eles, mas na medida em que apareceram as concorrentes, na época, né, eles começaram a pedir para baixar o preço, até uma hora que a gente não topou mais. E aí eles mudaram para outra empresa lá, e a gente nunca mais quis fechar com um cliente grande, assim, né, até que agora, né, uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, a gente começou a topar fazer esse tipo de serviço novamente com grandes clientes que costumam pagar pouco, assim, as maiores empresas, né, que, enfim, e pela quantidade, né, o grandes que traz um pouco mais de segurança, assim, para você ter funcionário, de pessoas trabalhando e não ficar dependendo tanto do acaso, assim, né. Então, acho que basicamente foi essa, assim, a trajetória nos últimos 5 anos. Nós, isso, né, eu falei da Reserva, atualmente a gente atende a Nespresso e uma outra transportadora, né, que terceiriza a parte verde das entregas, ela terceiriza com a gente, assim como a Nespresso também, né, é terceirizada a transportadora, e ela quarteiriza a entrega verde, né, que eles chamam. Mas uma boa parte dos nossos clientes ainda hoje é de pequenos produtores ainda, né, com produtos artesanais ou e-commerce de pequenas marcas e tal. E a gente é o que a gente acabou preferindo, optando, né, mas nem sempre é possível se sustentar só com esse tipo de comércio. Bom, valeu, Márcio, e obrigado também, Alan e Aline, por essa intro, né? E, assim, eu já vou me adiantando para engatilhar a minha, eu sei que vão surgir mais. Então, eu puxei, assim, muito do que vocês falaram, me parece ter a ver um pouco com uma tensão, né, que vocês constatam, que vocês experimentam, entre uma perspectiva, digamos, de, como é que eu posso dizer, de uma tendência natural da coisa a crescer, né, a agregar, a expandir, e o que seria, assim, uma característica mais própria dos projetos nos quais vocês estão envolvidos, que é ter um horizonte até mesmo afetivo também, né, de envolvimento ali, de entrosamento com as pessoas e pela própria natureza também do trabalho, né, que parece estar mais vinculada a uma perspectiva de um horizonte assim mais ou menos limitado, né, em termos de quantidade de pessoas. Então parece que existe uma tensão que vai muito ao encontro do que
o nosso grupo discutiu nos últimos meses, assim, né, em torno das nossas conversas, das nossas leituras, que é um fenômeno bastante contemporâneo, né, que seria esse choque entre duas perspectivas, ou dois grandes imperativos que atravessam desde a política até as artes dos nossos dias, que seria essa coisa de crescer, expandir, ou como nós viemos trabalhando, né, acelerar, e essa outra perspectiva de decrescer, frear um pouco, né, reduzir os horizontes de intervenção, até mesmo em sentido natural, ecológico e tal, tecnológico. E, assim, eu queria adiantar já uma pergunta, um pedido, assim, para vocês comentarem isso com um pouco mais de detalhes. Como é que vocês encaram isso, né, nível de experiência pessoal mesmo, mas também dentro dos coletivos dos quais vocês fazem parte, né? Como é que vocês veem esse desafio entre, ao mesmo tempo, tá ali dentro de uma coisa que tem suas vantagens e seus prazeres, justamente por ser uma coisa, entre aspas, né, pequena em termos de algo, né, auto-organizado, colaborativo, ou seja, que não está no mesmo nível em termos de escala, né, com outros grandes competidores, e essa necessidade, pressão também, por várias questões como oscilação de mercado, de demanda, por fazer mais pontes, agregar mais contatos, mais pessoas para trabalhar juntos, quarteirizar algumas coisas, né, enfim. Queria saber como é que vocês veem e lidam com isso, né, em termos de experiência assim, coletiva, e aproveitar também para deixar aberto aí mais inscrições para a gente ir fazendo a coisa, como eu disse no começo, circular. Então, você pode ficar à vontade também, tá, aqui vocês, para responder da forma que vocês acharem mais interessante esse primeiro questionamento. Só uma pergunta também, será que a gente faz um bloco de perguntas assim, tipo de 3, ou vamos uma por vez? O que é que vocês preferem, Aline, Alan e Márcio? Uma por vez, ou a gente faz assim um bloco de 3 perguntas e aí vocês comentam? O que é que vocês acham? Olha, se tiver já inscrito pergunta, por mim pode mandar as 3, aí a gente tenta anotar e já responder as 3 coisas, não sei, de repente dá para fazer links entre uma e outra. Eu concordo. Também prefiro. Então, eu gostaria de perguntar algo. Na verdade, seriam 2 questões, mas Amsterdã já adiantou uma delas, né? Porque foi algo que me chamou a atenção na fala de Márcio e de Alan, que ambos disseram assim, em algum momento, medo, vocês se referiram ao medo de crescer, né? E isso me chamou a atenção. Então, eu acho que vai de encontro ao que Amsterdã perguntou a vocês. E a outra questão é para a Aline, que logo no início da sua fala, Aline, você diz assim, trabalho dito precarizado. E aí me chamou a atenção essa sua frase, né? Dito precarizado, né? Quer dizer, você concorda? É precarizado? Não é precarizado? Como é que é isso? Joia, terceira pergunta. Quem é agora, Amsterdã? Você que você fez o controle? Eu vi você levantando a mão primeiro aqui. Apareceu bem no combo. Você, Thiago e Roberto também. Tá que nem aquele programa, que eu não me lembro mais o nome, né? Que a pessoa batia a mão na hora da resposta, assim, levantou a mãozinha. Eu não tenho problema, eu vou depois. Não tem problema não, tô tranquilo. Eu também não tenho problema, mas eu acho que levantaram juntos eu, Roberta e Thiago. Eu não sei. Quem foi primeiro? Alguém viu? Por mim, vocês podem ir. Eu abro mão para vocês irem. Tá, então Roberta, faz a sua pergunta e eu faço a minha na próxima rodada. Pronto. Tá, tô tentando formular aqui, né? Porque assim, acho que tá relacionada com a do Amsterdã. Vocês estão me ouvindo, assim? Que a minha internet está ruim? Estamos sim. Ah, tá. Porque, assim, eu também, eu me identifiquei, assim, com alguns relatos, né? Porque eu tenho 25 anos também, entrei agora no mestrado,
E aí a gente fica se perguntando, né, depois que sai da faculdade, da graduação, quando já está na pós, o que a gente vai fazer, e parece tipo, a gente fica sentindo que precisa, que não consegue se manter com um emprego só, né? Uma coisa que eu senti é que a gente precisa sempre complementar essa renda, e é uma questão que, pessoalmente também, e acho que coletivamente preocupa, né? E eu achei interessante, assim, porque no grupo a gente discutiu formas de coletivas, assim, de lutar, né, contra essa precarização do trabalho, e parece que a empresa cresceu por causa da precarização, e ela causa um certo receio o crescimento justamente por causa que pode quebrar essa estrutura, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente queria que transformasse essa forma de trabalho que está acontecendo. Então, assim, se vocês puderem comentar sobre isso. Beleza, posso começar? Joia. Bom, sobre a tendência de crescer e ter esse, como o Amsterdã falou, né, desse horizonte afetivo dos relacionamentos e se manter pequeno e não expandir tanto, eu acho que, assim, o Senhoritas hoje, ele está num momento ainda de coletivo, informal, a gente não se chama cooperativa, porque eu entendo que o cooperativismo, ele implica em algumas outras coisas, e a gente quer realmente sair do coletivo informal para o cooperativismo, como forma de dar às pessoas condições de seguridade social, por exemplo, que no coletivo informal, enquanto a gente não tem todo mundo como MEI, e a gente aqui não consegue que todas as pessoas envolvidas no coletivo se tornem MEI, porque não tem os documentos retificados, porque é uma pessoa trans, a outra é porque ela é uma pessoa estrangeira, numa situação não de ilegalidade, mas tem dificuldades para poder se tornar MEI, a outra é porque ela tem um trabalho vinculado a órgão público e ela não pode abrir uma MEI. Então, a gente experimentou isso no meio da pandemia, de ter um boom de pessoas integrando o coletivo. A gente chegou a ter 25 pessoas fazendo entregas aqui no comecinho da pandemia, ali no auge da pandemia. A gente entende que isso foi devido a várias pessoas terem perdido seus empregos e terem optado por se tornar entregadora ou entregador no meio da pandemia. Mas a gente não tem medo do crescer, né? A gente não tem medo de falar em cooperativa para atingir o número máximo de pessoas que a gente possa atingir com consciência do que a gente está fazendo, ou seja, com um plano de negócio estruturado para poder fazer com que as pessoas realmente tenham ganhos justos, entendeu? E ganhos decentes num momento em que a gente fala onde as pessoas estão aceitando trabalhar não sei quantas horas, sei lá, 10 horas por dia, final de semana e tudo mais, para ganhar R$1.000, R$1.500 no final do mês, entendeu? E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas tenham condições de trabalho justas e com ganhos também justos. Então, a gente não tem medo disso, de pensar em crescimento, principalmente porque a gente se entende como um negócio de impacto socioambiental, e aí, quanto mais pessoas a gente consegue impactar, melhor, né? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas aqui, a gente tem 9 pessoas no coletivo que estão ativas, tem mais 5 pessoas que estão na reserva, e a maioria dessas pessoas moram em regiões periféricas da cidade, mas a gente sabe que nenhuma delas na verdade, tem 2 dessas pessoas que moram em regiões de risco, né? O restante mora tudo em bairros que são mais tranquilos, ainda que periféricos, tem uma casa para morar, não mora em abrigo, enfim. E a gente sabe que a gente não quer só afetar as pessoas que estão
com condição de estudar, em condição de fazer a sua pós-graduação, porque a maioria ainda é de pessoas que têm formação superior, mas a gente quer afetar também as pessoas que não têm essas condições, que não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, ou que se fizeram uma faculdade, não fizeram um curso que tem uma aceitação no mercado de trabalho tão fácil quanto. Então, eu acho que a gente não tem esse medo, né, de crescer, mas a gente precisa ir fazendo isso de forma consciente, né, precisa olhar para onde que a gente está indo, de que forma que a gente está indo, e aí quando a gente fala em cooperativismo de plataforma, né, em criar uma plataforma para os senhoritas, a gente não pode virar e falar assim, não, a gente vai fazer um baita de um investimento em desenvolver uma plataforma de cooperativismo, uma plataforma digital e tudo mais, e vamos ficar aqui com 100 pessoas. Não, se isso pode afetar mais pessoas, isso para a gente é melhor. Hoje em dia, essa é a nossa visão, assim, do que pode acontecer no futuro, e eu torço que a gente consiga fazer isso também de forma consciente. É lógico que é difícil, quanto mais pessoas, é difícil você fazer com que todas ali falem uma mesma língua e concordem com os termos, né, e concordem com o fato de, como que vai negociar valores, como que vai fazer a distribuição dos trabalhos e tudo mais, mas a gente está treinando para que isso, está se preparando, né, para que isso aconteça de uma forma natural, consciente e respeitosa. Com relação ao termo dito precarizado, é porque eu concordo que são trabalhos precarizados, sim, né, mas eu concordo que existe formas da gente sair dessa precarização e, principalmente para nós que fazemos entregas de bicicleta, a gente precisa começar a se impor e mostrar para as pessoas, para a sociedade, o quanto que é possível, sim, trocar um veículo que emite poluição por uma bicicleta e fazer com que isso seja um trabalho valorizado e não mais precarizado. Né? Eu acho que isso é muito importante que a gente tenha em mente o benefício que essas pessoas que pedalam fazendo entregas, elas proporcionam esse benefício não só para elas, mas para toda a cidade, para toda a sociedade. Então, é acalmamento de trânsito, é menos poluição, é você pensar em redução de emissão até de ruídos, né? Se você pegar uma pessoa que faz entrega de moto e pegar uma pessoa que faz entrega de bicicleta, ou seja, por que a gente está nessa situação de precarização quando a gente deveria ser mais do que valorizado, mais do que o cara que faz entrega com um utilitário que está com um escapamento arrombado, que não está com o motor funcionando direito e que está poluindo a cidade, né? Então, a gente quer fazer com que o trabalho de bicicleta, o trabalho de entregas de ciclologística, seja um trabalho cada vez mais valorizado e que esteja associado a pessoas e marcas que acreditem nisso. Porque a gente sabe que daqui para frente, cada vez mais, vai ter mais pessoas criando a consciência do quanto é ruim a gente ter um trânsito entulhado de carro, quanto é ruim a gente ter uma cidade que tem muita poluição, né, e o quanto que a gente deve incentivar e valorizar as iniciativas verdes. Bom, e com relação à discussão final da última participante, acho que é a Roberta, né, eu acho que... Ai, gente, deu branco aqui. Eu tinha anotado coisa e daí eu estou lendo, mas não estou entendendo. A Roberta, ela pode repetir só o que ela falou, só para... Que era também com relação a... Eu acho que você respondeu, assim, que a minha pergunta estava bem relacionada com a do Amsterdã. Com a tendência do crescimento, né? Isso. Então tá. Então, desculpa. É isso. Alan e Márcio querem responder agora a primeira rodada de perguntas? Eu posso falar aqui também rapidinho. Nos últimos anos também, nos últimos 2 anos talvez,
acho que o Márcio chegou a falar, a gente teve uma mudança no cenário muito grande, assim, para ciclo também, na questão de cliente, de entrega. Que a gente fazia muita entrega de empresas, por exemplo, questão de levar no cartório e voltar, levar na prefeitura, assim, muita entrega de documento. Isso era muito forte da ciclo, assim, por muito tempo. E aí, com a pandemia, o centro do Rio está totalmente esvaziado, eles não têm mais esse tipo de serviço. Então, a gente foi tendo essa mudança de clientela, assim, foi realmente acontecendo meio rápido e naturalmente. Então, a gente, por exemplo, nunca foi de, como o Márcio falou, de querer trabalhar para restaurante. Não é querer, mas não era o nosso foco, trabalhar com entrega de comida, restaurante. E a gente tem hoje esse cliente, por exemplo, de restaurante que ocupa aí quase metade dos ciclistas, assim, uma boa parte dos nossos ciclistas trabalham para esse restaurante. Então, é muita gente hoje nossa que depende daquilo, sabe? Então, é um serviço que, para mim, é um pouco mais sensível, porque se, por exemplo, um contrato com esse restaurante vence, é metade da Ciclo Courrier que não tem mais entrega, assim, então isso é uma coisa que me preocupa. Então, essa nossa questão de querer, e também isso, como a Aline falou, a gente quer sempre tentar se estar ligados, né, associados a empresas e entregas e clientes mesmo que tem uma pegada que é preocupado com o entregador, que não só quer o mais barato, que não só quer enfim, quer uma boa entrega, quer um ciclista recebendo bem, quer saber quem tá fazendo serviço, assim. Então, isso também com a pandemia mudou muito, que a gente tem hoje muitos clientes por exemplo, de empresas que tem uma marca pequena que vende café, cápsula de café, mas é café em grão, assim, uma coisa mais artesanal. Marcas de cosméticos que a pessoa produz ali em pequena escala. Então, são clientes muito pequenos, assim, que dá quase que é um prazer mesmo de estar fazendo entrega para eles. Então, não é só uma entrega. Então, até quando a gente usava muito o termo mensageria, né, da Ciclo Courrier, antes desse boom de entregador, que é um termo muito antigo, que é mensageria, que eu acho até bonito, assim, quando eu penso, que não é só entregar, é quase como se fosse entregar uma mensagem, assim, se eu estou entregando um produto, não sei, um sabão ali feito com todo cuidado, orgânico e biodegradável, enfim, é uma mensagem que a gente está entregando. Então, é isso, a gente querer estar associado a empresas que estão preocupadas com a nossa entrega e fazer a entrega da melhor forma. Então, é um pouco isso. Então, quando eu falo essa cautela de crescer, não é bem um medo, é uma cautela mesmo de como crescer, a que custo, assim, que tipo de cliente a gente quer se associar, que tipo de empresa a gente quer, vale a pena fazer entrega, sabe? É um pouco por aí. O Márcio falou, a gente teve uma experiência com a Relha para trás que queriam pagar menos, acabou pegando uma outra empresa. Então é isso, se quer pagar menos, pega com uma outra empresa. E a tendência hoje é isso, a gente tem os aplicativos, tem muita gente na informalidade que infelizmente, as pessoas trabalham para... Tem valores mais baixos, né? Então, a Ciclo, a gente acaba tentando evitar esse tipo de cliente, assim, acaba acontecendo naturalmente, mas é um pouco por aí. Eu acho que o Márcio caiu a ligação dele. Ele tinha saído, mas voltou. Não sei se a conexão tá ok. Tá escutando, Márcio? Eu voltei. Bom. Minha conexão tá ruim, por isso que eu desliguei o vídeo. Estou escutando. Vocês estão me escutando? Boa, melhor. De boa, estamos escutando, sim. A gente está te ouvindo. Oi. Não? Estamos te ouvindo. Ah, tá ok. Eu queria comentar basicamente só que eu tenho a impressão, apesar de eu estar há muito tempo, e eu moro inclusive com um dos que fundaram a Ciclo, né, digamos assim, que começaram, e sou amigo do outro e tal, mas que quando a Ciclo começou, ninguém começou assim, imaginando, será que a Ciclo vai existir daqui a 5 anos, 10 anos? Né, e aí, com essa determinação, né? Foram 4, 5 amigos que gostavam muito de pedalar e inspirados, né, pelo cenário nova-iorquino, né, de entregas e disso ser uma prática comum, né, os entregadores e aí resolveram implementar. Acho que só tinha mais uma empresa no Brasil, né, que acho que era no Sul, que existe ainda nessa época,
Acho que nem São Paulo tinha, se não me engano. E aí foi assim, né, nesse ímpeto, né, de fazer uma empresa que, né, fosse justa, fosse não hierárquica, não, né, com poder, né, sem uma autoridade centralizada, enfim, mas sem grandes também planos tão claros assim de negócios, né, de prospectar para o futuro, como é que a gente foi indo, foi sendo, né, e a Ciclo foi se adaptando aos tempos e aprendendo conforme ia fazendo, e entendendo, né, o que a gente tem de atrativo, né, como esse lance da entrega verde é um marketing assim, que é o que a gente tem para, né, para vender, e é o que as empresas querem comprar, né? O que não quer dizer que ela esteja comprometida com nada, assim. Né, você tem que vender essa ideia de que você não vai emitir carbono, ela quer comprar isso porque ela quer vender isso para o cliente também, né? Então, foi nesses termos, assim, que a gente foi indo. Como eu falei, né, de uns anos para cá, a gente começou a se profissionalizar um pouco mais, né, a tentar, assim, não, né, olha quantas pessoas trabalham com a gente, de certa forma dependem, né, e contam, né, então, que bacana, podemos crescer, podemos chamar mais gente, vamos correr atrás de, né, não perder esse cliente, porque são 5 pessoas que trabalham lá, 10, enfim. É basicamente isso, acho que eu só complementar. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Acho que era isso mesmo. A gente vai para a segunda rodada aqui, que já está encaminhada, né? Então, Márcio, depois Tiago e Tibério, por favor. Tá, eu vou fazer... bom, gente, mais uma vez, muito obrigado mesmo por terem aceitado o convite, e eu vou fazer 2 perguntas, na verdade, são diferentes, uma é direcionada para a Aline e a outra para o Alan e para o Márcio. E começando pelo Alan e pelo Márcio, eu queria que, se vocês puderem, comentassem um pouco o processo de decisão de vocês a respeito de, como o Alan falou, de se associar ou não se associar a uma empresa ou um cliente. Vocês comentaram que parece que vocês fazem uma reunião, né, e aí fazem uma votação. Aí eu queria ouvir um pouco mais, se vocês puderem contar, se vocês se encontram, se vocês fazem isso por grupo em rede social, de WhatsApp, alguma coisa assim. Eu fiquei curioso, aí queria escutar um pouco mais. E, por outro lado, eu queria ouvir um pouco mais da Aline, que o coletivo dela tem uma preocupação tanto com a luta das mulheres quanto LGBT, e eu queria entender como isso foi se forjando dentro do coletivo, essa ideia de, digamos, articular tanto trabalho, né, de como você falou de tornar uma tentativa de tornar o trabalho mais digno, e daí inclusive eu arrisco que apareceu na fala de vocês 3 uma certa satisfação mesmo, né, de desempenhar o trabalho em circunstâncias que não sejam aquela da retroescavadeira da plataforma, né, em que vocês se reconhecem, em que vocês conversam uns com os outros, em que vocês têm toda uma rede, inclusive com as pessoas que vocês atendem. Mas eu queria escutar da Aline mais a respeito dessa ideia de tentar entrelaçar, né, a luta no mundo do trabalho com a luta das mulheres, a luta LGBT, como foi isso? E a outra pergunta fica sobre o processo de decisão, que eu queria entender mais.
Posso começar, Alan? Pode falar primeiro? Vamos esperar o bloco de... O bloco Deixa- de 3? O bloco de 3? Tá. Porque pode algumas coisas se cruzarem também, né? Como foi no primeiro, aí já. Thiago? Tá. Pessoal, não sei se vocês me ouvem, porque eu tô com a internet muito ruim. Eu tô com a câmera ligada, mas parecendo que nem tá aparecendo. Não sei se está aparecendo para vocês. Tá bem ruim mesmo. Inclusive, eu já peço desculpa se eu não conseguir, se eu repetir alguma pergunta do primeiro bloco, porque a pergunta da Roberta e uma parte da resposta de vocês não consegui ouvir, certo? Então, desculpem se eu me repetir aqui, mas é porque tá muito ruim a conexão. Quando dá esse horário aqui em casa, 6, 7 horas, o negócio fica complicado. Mas eu já fui contemplado em parte pela pergunta do Márcio. Eu queria colocar duas perguntas. Primeiro, assim, agradecer, né, assim, em nome de, acho que de todos nós aqui, a disponibilidade de vocês. Pelo menos, para mim, pelo menos, foi muito legal ver o que vocês tinham, né, de relato da atividade de vocês e de formulação de ideias sobre o que vocês têm feito. Para mim, já valeu super a pena esse papo, né? Mesmo antes das perguntas aqui, para mim já tinha valido a pena esse papo por tudo que vocês trouxeram para a nossa conversa. Foi realmente muito, muito legal, né? Não só a disponibilidade, mas o conteúdo mesmo do que vocês trouxeram. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Obrigado, pessoal. E as perguntas seriam as seguintes. Eu acho que algumas falas tocaram nessa questão de competir as outras plataformas, né? O que vocês acham que... A minha pergunta assim, ela é meio simples, pode até parecer meio boba também, não sei, do ponto de vista de vocês que estão na prática desse trabalho. E a gente que está de fora não consegue entender várias coisas. O que é que um iFood, um Rappi tem que vocês não têm e não poderiam ter? Assim, eu sei que tem toda uma discussão, né, sobre crescer, né, que já foi pontuada. Mas onde é que estaria o limite, assim, de certa maneira, né? O que é que eles têm mesmo que possibilita que eles tenham todo esse alcance e que possam gerir o negócio daquela maneira? É o que é o trabalho com a rede, a administração dessa rede que eles têm. O que é que exatamente eles têm? Porque eles não têm as bicicletas, né? Eles não têm as motos, eles não têm os veículos, eles não têm um vínculo de emprego com os motoristas. O que é que eles têm propriamente? E o que eles têm que não é possível para um conjunto de trabalhadores organizados ter? Essa é a dúvida que eu sempre tenho quando eu vejo essas plataformas. Assim. Eu sei que ela pode parecer boba, mas não é para quem está, né? Para quem está dentro do trabalho, talvez pareça boba, mas é uma dúvida que eu tenho. E a segunda é se vocês visualizam, se vocês têm notícias ou têm ideias ou algo do tipo, as pessoas se organizem nesse trabalho. Você tem os coletivos locais, né, que é uma experiência interessantíssima que vocês relataram para a gente. Mas vocês têm, assim, existe uma ideia de articular esses coletivos numa rede mais ampla, regional, estadual, nacional, e a forma de organização é o de menos, né? Que tipo de ideia seria, né? Como organizar uma rede, um coletivo nacional, enfim, né? Mas existe uma perspectiva, uma conversa nesse sentido, né? Eu não faço a pergunta no sentido de que não é tipo assim, devia ter, né? Devia ter. Não, vocês que sabem, né? Assim, a gente aqui quer entender, mas não tem, não é querendo prescrever nada, não. Mas eu fico curioso, né? Porque parece uma experiência com muitas possibilidades interessantes, né? E de articulações mais abrangentes e tal. E aí queria saber se existe alguma ideia nesse sentido, se vocês acham que parece legal, se vocês já tentaram, se existe contato nesse sentido. Mas valeu, pessoal. Valeu demais pelos relatos e pelas elaborações. Muito, muito bom. Obrigadão. Tibério? Pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Eu tinha fechado a câmera aqui porque minha internet está um pouco ruim. Mas vocês estão escutando bem? Sim. Beleza. Primeiro, agradecer, né, a disponibilidade da Aline, do Alan, do Márcio, de estarem aqui
hoje com a gente. Eu acho que isso vale para todo mundo, né? É um tipo de apreensão que a gente não tem como fazer de outra forma, senão pela experiência prática, né? Então, é muito importante ter esse espaço aqui de relato, de experiência prática, para que a gente possa também conversar um pouco mais aprofundadamente sobre o que realmente acontece, assim. E a minha pergunta, ela se relaciona um pouco com a pergunta do Tiago, no sentido de entender propriamente que vocês exercem um trabalho, mesmo que por muitas vezes trabalhos similares aos que vocês exercem são insistentemente não reconhecidos enquanto vínculo trabalhista, né, enquanto um vínculo empregatício pela forma jurídica, mas partindo desse pressuposto, né, eu queria entender um pouco melhor como vocês entendem esse processo de organização entre vocês, entre pessoas que exercem o mesmo trabalho ou um trabalho similar de entrega, de bike, né, e como isso funciona a partir de novas formas, né, porque a gente não está mais falando sobre aquelas formas tradicionais, pelo menos no caso de vocês, de organização de sindicato, né, de pessoas que estão na mesma fábrica ou pessoas que estão na mesma agência do banco, né, e tem essa articulação. Eu acho que a articulação de vocês é um pouco diferente, né, funciona a partir de um novo modelo aí do capitalismo, e eu queria entender, saber como vocês entendem também essa forma de organização, se vocês entendem ou não, que, sei lá, trabalhadores de um iFood, de um Rappi, e se inseririam na mesma categoria de trabalho que vocês ou não, né, entender um pouco disso, e um pouco de quais são, porque eu acho que isso estava na fala do Márcio também, mas entender quais são as similaridades e as diferenças entre o que vocês fazem, tanto nas senhoritas Courrier, quanto no ciclo Courrier, com esses trabalhadores de aplicativo, né, e se isso seria ou não impeditivo de compreensão de uma união de categoria entre esses entregadores. Não sei se eu consegui me fazer inteligível aqui, mas é mais ou menos isso. A gente pode seguir a ordem anterior, né? Aline, se quiser começar, depois... Posso começar, então? Tá bom. Pode sim. Tá. Bom, respondendo o Márcio, né, como que a gente associou a luta do trabalho com a luta das mulheres e pessoas LGBTQIA+. Eu vou tentar recuperar um pouco a fala da professora Ludmila, agora me fugiu o sobrenome, mas ela, se vocês quiserem depois no intervalo, enquanto vocês elaboram as perguntas, eu pego o nome dela, mas ela é da Universidade da Unicamp, e ela fala sobre a precarização do trabalho que vem principalmente com a luta das mulheres, né, pelo trabalho, e por Ludmila Abílio, ela mesma, Márcia, que fala sobre as trabalhadoras, né, as vendedoras de Avon, que existem desde quando a gente nem imaginava estar aqui nesse plano. E que essa precarização, ela começa com nossa, que ótimo, estou vendo aqui, que essa precarização, ela começa com essas mulheres, essas trabalhadoras, né, e eu acho que as mulheres, elas estão envolvidas com uma luta, né, para poder se dar direitos a trabalhos, ter os direitos, né, conquistar direitos a ter um trabalho valorizado desde muito tempo. Então, né, se a gente for pensar na luta feminista, na causa feminista das mulheres que trabalhavam nas fábricas ali depois da Segunda Guerra, e como que essas mulheres, elas se mobilizaram para poder conquistar seus direitos e poder fazer com que a gente também hoje consiga, enquanto mulheres, ter esses direitos garantidos e ter condições de trabalho um pouco mais humanizadas. Mas isso não é fácil, isso continua sendo, até hoje em dia,
muito difícil de se lidar, se a gente for pensar no que essas mulheres que estão fazendo entregas aí na rua hoje, sem estar junto de um coletivo, porque às vezes estando junto de um coletivo, e talvez seja essa a ideia aí que também responde um pouco a pergunta, acho que do Tibério, né, que estar em coletivo, estar associado de alguma forma, numa forma cooperativa, faz com que essas pessoas, elas criem redes de apoio. E quando você está sozinho, né, quando você está trabalhando sozinho, você não tem essa rede de apoio, você passa muito mais dificuldades do que você passaria estando junto, né, estando lutando junto. E aí, quando eu pensei a primeira vez em organizar, né, o coletivo, eu pensei nas mulheres e também por conta da minha formação e proximidade com muitas pessoas LGBTQIA+, que estavam também, sempre virando para mim, falando assim, você está fazendo entrega de bike, como que é isso, que não sei o quê, tem vaga, não tem vaga, e eu indicava um monte dessas pessoas para essa empresa que eu trabalhava, e todas elas saíam com a mesma reclamação, é um ambiente machista, é um ambiente transfóbico, homofóbico, é um ambiente de disputa, e eu não quero estar nesse ambiente. Então, essa luta, ela se faz necessária a partir do momento que a gente vê que esse ambiente masculinizado, ele é competitivo e que talvez isso, para quem está trabalhando, não faz o menor sentido, né? Quem está trabalhando, ele não quer ter que competir porque ele é mais rápido, porque ele conseguiu levar mais peso, e sim, ele quer fazer o trabalho dele e voltar vivo para casa. Essa pessoa, ela quer fazer o trabalho e voltar vivo para casa. Então, toda essa preocupação com essas dois nichos, né, que são as mulheres e as pessoas LGBTQIA+, que são pessoas minorizadas, né, a gente não é minoria, mas a gente é minorizado o tempo todo no mercado de trabalho, se faz necessário sim, né, porque a gente, o tempo todo, quando a gente fala de relações de trabalho e se coloca nesse lugar de mulher ou de pessoa LGBTQIA+, a gente o tempo todo tem que entender que essas lutas, elas estão juntas, né? Não dá para você virar e falar assim, eu vou lutar por melhores condições de trabalho, mas eu sou mulher e aí eu não ligo para o feminismo, entendeu? Não ligo para as conquistas que as mulheres, ou para o que significa se associar a outras mulheres para poder combater todo esse mercado que faz com que a gente se sinta minorizada. Bom, sobre a pergunta, eu não sei se eu respondi a sua pergunta totalmente, Márcio, mas eu acho que está aí. Sobre a pergunta do Tiago, né, o que os apps têm que nós não temos? Basicamente, dinheiro. Resumidamente, muito dinheiro para investir em propaganda. Por que hoje em dia as pessoas, quando descobrem os senhoritas, viram e falam, vou experimentar. E muitas pessoas viram e falam assim, gente, como que eu não sabia dessa iniciativa? As pessoas não sabem dessa iniciativa porque tudo que a gente faz de forma orgânica. Então, a gente está nas redes sociais de forma orgânica. A gente não tem site porque a gente não tem grana para pagar um site, um servidor, enfim, e ter todos os aparatos para desenvolver um site, né? Então, esses aplicativos, eles não têm um funcionário que entenda de logística, eles não precisam ter isso, eles não têm uma bicicleta, uma moto, uma bag, eles mal tiveram álcool gel e máscara para oferecer para as pessoas no meio da pandemia, porque eles não estavam se importando com o material de pessoal, entendeu? Porque eles não estavam se importando com a equipe que estava atendendo, eles simplesmente sabiam que estava todo mundo desesperado por emprego, e que eles colocariam na Globo, ou nos jornais, ou nas revistas, uma propaganda ali, pagando milhões para poder falar do que você, por que você tem que pedir pelo iFood, que hoje em dia é automático, ninguém para e pensa, em vez de chamar o iFood, eu vou chamar o Ciclo Courrier, ou eu vou chamar a Catita, lá no Mato Grosso do Sul, ou eu vou chamar os Senhoritas aqui em São Paulo. Ninguém para pensar isso. Por quê? Porque esses caras têm grana para desenvolver um aplicativo que custa muito caro. Custa caro para você desenvolver, custa caro para você manter, e ainda assim eles continuam tendo lucro,
né? Então, eles têm muita grana, porque quem está ali envolvido com os aplicativos, e isso foi uma paulada que eu tomei na última live que eu participei, antes dessa, que o outro participante virou e falou assim, você não pode falar que os aplicativos não são empresas de entrega, porque eu virei e falei assim, eu me recuso a denominar aplicativo como empresa de entrega, porque eles não têm funcionários que entregam, porque eles não têm veículos de entrega, porque eles não têm bolsas que sejam para transporte, ou mesmo caixotes para transporte. Então, eles não fazem entrega, o que eles fazem é investir, é trabalhar com dinheiro, é movimentar dinheiro, movimentação financeira. E aí eu falei que eles eram fintechs, e aí a paulada veio quando o outro participante virou e falou assim, não, você não pode falar que eles são uma fintech, porque uma fintech pode ser útil ainda, né? Eles são simplesmente do mercado agressivo, do mercado investidor agressivo, que é aquela coisa que a gente não faz nem ideia de quem sejam essas pessoas, mas eles têm muita grana. Então, é isso que eles têm e que nós não temos, e que por isso eu acredito muito no poder tanto do coletivo e do voluntariado, que hoje em dia a gente tem uma equipe de 6 pessoas trabalhando de forma voluntária para Senhoritas, para o desenvolvimento da plataforma, né? Então, isso é um mérito do que o Senhoritas vem fazendo, de como que a gente trabalha a nossa transparência e faz com que as pessoas se aproximem e queiram ajudar, simplesmente pelo fato de virarem e falar assim, olha, eu não concordo com esse sistema de aplicativo, eu quero ver uma alternativa para isso ainda nessa vida, né? Então, essas pessoas, elas se associam porque elas têm alguma condição financeira melhor e têm tempo para poder se dedicar também, porque não adianta a gente ter a vontade, mas não ter o tempo, e elas estão fazendo isso de forma voluntária, e a gente agradece muito isso, e espera que cada vez mais pessoas se juntem à causa, né? Porque não é mais não se trata mais de uma coisa de você pensar pontualmente. Talvez hoje essas pessoas ajudem os Senhoritas, mas vocês, como profissionais das áreas que vocês estiverem, vocês vão ver daqui para frente, vai ser cada vez mais comum que essa precarização ela afete qualquer profissão. Então, hoje em dia a gente já tem aplicativo de goleiro, a gente tem aplicativo de médico, a gente tem aplicativo de advogado, né? E cada vez mais, qualquer profissão que você se envolva, você ou vai estar na situação de ter que se associar a um aplicativo, ou você vai ter que se associar de forma coletiva com os seus pares para poder lutar e combater isso. Então, o que o Senhoritas está fazendo é só simplesmente, talvez, começar a desenvolver um olhar para isso e fazer, olha, mostrar para as pessoas, é possível, né, para as pessoas que não têm esse capital financeiro aí para poder investir, criar seu próprio aplicativo, mostrar para essas outras profissões que é possível elas se associarem com os pares e desenvolverem suas próprias soluções de base tecnológica para combater outras soluções de base tecnológica exploratórias. E a segunda pergunta do Thiago, né, como existe perspectiva sobre como articular os coletivos em redes mais amplas, né, nacional e tudo mais. Eu acho que sim, que é possível, os Senhoritas mesmo, a gente já teve uma experiência na Baixada Santista, tendo que entender, né, a diferença que é da realidade de você trabalhar numa cidade como São Paulo e trabalhar numa cidade como Santos, por exemplo, Santos, Guarujá, ali que a gente estava atendendo, Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande. Então, a gente parou de fazer a atividade lá, de atuar lá, um pouco porque o mercado de lá é bem cruel, as pessoas de lá só querem entregas de comida, então é difícil você chegar num escritório, é difícil você chegar num e-commerce, é difícil você chegar, sei lá, numa entrega que seja, que mesmo sendo de comida, não seja de consumo imediato, e aí o mercado do delivery de comida para consumo imediato, esse mercado ele é muito cruel, e aí isso começou a incomodar as pessoas que estavam no coletivo lá, e não teve como a gente manter isso e ter uma estrutura que fosse interessante para todos os envolvidos. Seria muito mais importante que as pessoas tivessem
tempo para se dedicar e ir atrás desses outros clientes, porque eles existem. O que não existe é a gente com grana para poder fazer uma divulgação e chegar nessas pessoas que estão procurando alternativas, né? Então, a gente terminou não conseguindo manter, mas eu acho que a partir do momento que a gente se estabelecer como uma plataforma, a ideia, sim, é expandir primeiro a nível estadual e depois nível nacional mesmo, e fazer com que mais pessoas tenham acesso à solução que a gente pretende desenvolver. Acho que eu respondi as suas perguntas, Tiago. Beleza. E aí a última pergunta, que era do Tibério: como entendemos o processo de organização, né, com as formas tradicionais e a organização dos trabalhadores, né? Eu acho que, assim, essas formas que a gente conhece, a gente precisa, que são sindicatos, que são organizações mesmo de pessoas que viram e falam assim, existe aquela empresa, eu vou trabalhar para aquela empresa e está tudo bem, sabe? Eu vou procurar um registro em carteira e está tudo bem. Tanto os sindicatos, eles estão, né, na verdade, o meu contato maior é com o DIEESE, que estão pensando também em como modernizar essa relação sindical, né, porque hoje em dia os sindicatos, eles são até mal vistos em alguns aspectos, como sistemas que se viciaram em algumas condutas, né, então fica difícil a gente virar e falar assim, o sindicato como ele existe hoje, ele é a salvação para o trabalhador informal, ou é a solução para o trabalhador que está tentando fazer o seu coletivo, a sua cooperativa, porque ele não é. Os sindicatos, eles também precisam se modernizar, assim como também os trabalhadores precisam começar a compreender que a relação de trabalho no Brasil com carteira registrada, ela é uma situação que está por um fio, né, que pouquíssimas pessoas estão conseguindo se manter assim, e cada vez mais isso vai se tornar mais distante, né, então aquela coisa que o pai e a mãe falavam, você tem que ter um emprego fixo, você tem que ter um emprego registrado, você tem que ter registro em carteira, porque senão você não vai ter aposentadoria. Não, a gente como trabalhador, a gente precisa começar a pensar em como se organizar, ou como se preparar para, quem sabe, lá no futuro, daqui 20, 30, 40 anos que vocês vão se aposentar, ter condições de se aposentar dignamente, né, porque essa ideia de CLT que plantaram na nossa cabeça, principalmente, né, que sou um pouco mais velha, essa ideia, ela não existe mais, né, eu já não acredito mais que eu vá poder me aposentar daqui 25 anos, 30 anos, sei lá, que eu tenho para me aposentar, não, acho que é 20 anos, é isso, 20 anos, então é preciso que os trabalhadores passem a olhar para essa situação e se movimentar mesmo, se articulando com outros trabalhadores para poder desenvolver as suas soluções para um futuro próximo. E é isso. Desculpa, gente, eu falo muito, mas se for para cortar, vocês só levantam a mão e falam, corta, Aline, para. Muito bom. Respondeu tudo muito bem já, mas vou... Então, responder então o Márcio, né, que perguntou aí como a gente faz esse processo de se associar ou não a cliente, né? Na verdade, isso vem acontecendo de uma forma um pouco natural, assim, de a pessoa primeiramente chega no Alexandre, que é a pessoa da base, e ele já faz ali uma pré-seleção, digamos assim, de cabeça, e quando são empresas ou clientes um pouco maiores, que vai ter uma demanda semanal, ou uma demanda até diária mesmo, aí é quando a gente tem, de fato, a reunião, como a gente falou, que até o início, antes de começar a pandemia, era realmente uma reunião, todo mundo se encontrar em algum lugar da cidade e conversar e decidir se valia a pena, se a gente queria se associar, se a gente queria, qual percentual ia para o ciclista, qual percentual ia para a empresa, para o ciclo courrier, né? Então, e a reunião a gente mantém, hoje em dia a gente tem reuniões ainda, mas nesse formato aqui mesmo, Google Meeting, né? E aí a gente faz reuniões não só para novos clientes, como para questões, por exemplo,
esse restaurante que a gente entrega, volta e meia tem alguma mudança em contrato, alguma questão, a gente tem uma reunião, conversa, é até bom que o pessoal desabafe, então a gente brinca até que é quase uma terapia ali, porque esse trabalho para o restaurante é mais desgastante, assim, então por isso também que a gente não queria muito pegar, a gente acabou tendo essa oportunidade, não, essa experiência agora, e vimos que realmente é uma outra complicação, porque a gente está trabalhando com comida, com gente faminta e querendo receber a comida. Enfim, então são tantas variáveis ali na nossa entrega, e ter que entregar em 1 hora e meia, 1000 coisas podem acontecer em 1 hora e meia, o cliente não entende, o dono do restaurante não quer entender, assim, então é meio complicado. Então, a gente tem essa reunião aí, dependendo da reunião, é realmente uma terapiazinha, e é por aí. Você tinha perguntado também sobre a satisfação de pedalar para a Aline, e eu às vezes, eu penso nisso muito de uma forma quase romantizada, boba, assim, mas eu, quando estou pedalando, realmente dá um prazer, é claro que depende, assim, do dia e tal, mas dá um prazer realmente, que eu acho que é uma questão realmente hormonal, que você fica, eu volto e meia. Vixe, deu uma travada boa aqui, Alan, se puder voltar um pouco. Quando falou do hormonal, travou. Foi, Tá, vou cancelar meu vídeo um pouquinho, então. Beleza. Tava falando isso, que é uma coisa que dá um prazer mesmo, assim, realmente é um prazer. Eu, por exemplo, agora tô há 2 semanas sem entregar, porque estou numa fase de mudança do meu projeto no mestrado, então eu fiquei um pouco enrolado, aí falei com o Alexandre que queria dar um tempinho, e me faz falta, cara, me faz falta realmente, assim. Ver gente, seja de máscara ou não, mas é realmente é importante, assim. Acho que é por aí. O Thiago perguntou o que o iFood tem, você falou que era uma pergunta boba, não é boba, mas eu responderia com uma resposta boba, que é um pouco do que a Aline falou, que é capital, cara, é investimento, e é uma vontade, uma capacidade que eles têm de querer ganhar e de conseguir e poder ganhar dinheiro à custa de pessoas que vão estar pedalando e eles não estão nem aí. Assim, na prática, eles não estão nem aí. Não sabe o que o cara está passando. Então, é isso. Acho que o grande diferencial é o capital. Sobre articular os coletivos nacionais, tenho pouco conhecimento sobre isso, cara, mas acho que é um caminho importantíssimo, sim. Importantíssimo, assim, eu conheço muito pouco. Às vezes a gente tem algum cliente que trabalha no Rio, que também tem uma empresa em São Paulo, por exemplo, a gente poderia ter alguém para indicar. Então, assim, acho que até a gente pode trocar essa ideia depois aí, Aline, porque é bom, assim, de fato, ter uma circulação nacional mesmo, é uma forma de poder bater um pouco de frente aí, né, ganhar nosso espaço. O Tibério perguntou como é que eu entendo o processo de organização. Eu acho não, a Ciclocorria surgiu numa organização, me parece muito diferente dos Senhoritas, né, a gente, como o Márcio falou, começamos não, na época não era, mas começaram com 5 ou 6 ciclistas que não tinham essa perspectiva de crescer, de englobar muita gente, assim, era uma coisa que começou quase que como uma brincadeira, não é por aí, mas assim, começou mesmo, e as coisas foram acontecendo naturalmente, crescendo, demanda e mudando os ciclistas. Ele falou que quando começou era ele e o Alex que pedalava, e o Alex pedalava, hoje é o mesmo Alex que é o da base, assim, então as coisas foram realmente... Hoje o Alex só fica na base e os ciclistas são outros. Enfim. E diferença para os aplicativos, cara, eu diria que um pouco a remuneração, apesar de... E aí eu falo aqui, eu gostaria muito e tenho uma dificuldade de entender quanto que o ciclista que trabalha para uma plataforma iFood Rap está ganhando. Eu falo isso porque eu, quando converso com pessoas de iFood, enfim, de motoqueiros, eu tendo a ser muito cartesiano, assim, em saber quanto que eu ganho. Por exemplo, eu faço um cálculo quase que a média por hora eu ganho de, sei lá, vou dizer, de 15 a 20 reais, falando meio que por alto. Então, eu tenho essa ideia, gosto de ter essa ideia e trabalhar com essa ideia. E quando eu converso com pessoas de aplicativo, eu geralmente tenho respostas tipo... tal dia eu ganhei, sei lá, fiz 200 reais. E aí eu falo, tá, mas
tipo, no dia anterior. E aí, no dia anterior, o cara fez 30, mas ele não fala, assim. Então, parece que é não sei se quer esconder ou se realmente não faz esse cálculo. Eu tenho um amigo que é da Ciclo Courier e faz iFood também, e ele também não consegue me responder isso por hora. Então, para mim é difícil fazer essa comparação. E gostaria muito, assim, falo honestamente, gostaria muito de ter essa ideia. Já fiz algumas breves pesquisas e não sei. Se alguém tiver aí alguns dados, não sei, estatísticos mesmo, uma coisa... Eu tenho. Tem? Tá, legal. Tá. Depois eu falo. Perfeito, tá. E acho que é um pouco isso, e é o que a gente falou também de rede de apoio, é um cuidado com o outro, assim, de volta e meia, falando na prática mesmo, um dia que eu não posso, no dia seguinte, não sei, estou me sentindo mal. Eu tenho 5 ou 6 amigos ali para falar, cara, me salva aí amanhã, me cobre, ou enfim, furei o pneu, eu falo, cara, quem tem... realmente, isso acontece realmente, assim, ninguém passa perrengue sozinho. O camarada foi roubado, perdeu a bicicleta, no dia seguinte tinha outra bicicleta porque o outro camarada emprestou. Então, isso é muito importante, assim. Foi muito legal ter ouvido isso da Aline, porque é realmente isso, é um cuidado que não acho que tem nos aplicativos. Né? Dentro dos aplicativos, com certeza não. Se os ciclistas dos aplicativos se organizam assim, pode ser que sim, ótimo, mas não é uma regra, né? Fica por aí. Opa. Bem, acho que já foi tocado tudo assim, bem falado pelos meus amigos, mas eu, enfim, só para ilustrar, as reuniões aconteciam de modo geral em bar, né, na rua. Só para vocês entenderem assim, a atmosfera, né, que é Ciclo, nada impede, né, que isso aconteça hoje em dia ainda, mas as reuniões sempre eram num bar no final do dia, né, o pessoal terminava de pedalar, se encontrava no centro, de modo geral no centro, e a gente discutia os assuntos, né, sempre naquelas brincadeiras, porque muitos, né, se encontram aqui e ali, né, mas sempre na correria, então esse era sempre um momento que a gente sentava, conversava, trocava impressões do cotidiano, contava histórias, né, um momento era muito mais que uma reunião, né, de negócios, assim. Embora a gente tentasse, né, organizar e fazer ela objetivamente, assim, ela era o tempo todo permeada por essa válvula de escape, né, dar vazão a sentimentos que a gente fica guardado, e quando a gente está com outros, né, próximos que fazem a mesma coisa que você, que entende quando você fala, assim, isso a gente percebe que todo mundo fica eufórico, animado e se curte muito, né. E isso é uma coisa que tem feito muita falta, né, desde o ano passado que a gente não se encontra presencialmente. E ao mesmo tempo que foi justamente nesse momento que a Ciclo de 10 ciclistas, hoje em dia tem quase 30, então, de fato, tem pessoas que eu não conheço pessoalmente, por mais que, quando eu estou entregando, às vezes eu paro lá no restaurante para dar um alô na galera que está lá, né, nem sempre está... Enfim, tem pessoas que eu não conhecia ainda, já estão na Ciclo há mais de 2, 3 meses, e eu não conhecia ainda. Agora, sobre o que os aplicativos têm, eu concordo totalmente, né, com que é o dinheiro, é o capital. Eu diria que é o dinheiro e sangue frio, né, porque para explorar a necessidade de tantas pessoas que estão sujeitas a ganhar muito pouco por um serviço pesado e arriscado. Então, e talvez seja um pouco por isso que a gente, quando olha para, né, quando pensa nessa ideia de crescer, né, a gente fica sempre com o pé atrás, assim, porque, né, vai ser possível manter uma relação cordial, né, essa troca, né, entre os integrantes, vai ser possível a gente ter esse contato próximo com o dono do negócio, sabe, com o empreendedor, né, que a gente tem vários clientes, assim, que é de anos, e a gente realmente conhece a pessoa, assim, né, conhece, já sabe, chama pelo nome, tem uma relação totalmente cordial, assim, que passa longe daquela relação de trabalho, né, assim, estritamente que a gente está acostumado. Então a gente tem muito esse pé atrás de perder esse tipo essa qualidade, né, essa qualidade do trabalho, assim, nos dois sentidos, né, na qualidade do que a gente presta, do serviço que a gente presta, e na qualidade das relações ali. E as plataformas, eu acho que o que elas têm de atrativo também, principalmente pensando no público mais jovem, é essa questão da flexibilidade, né, do horário, assim.
acordei hoje, estou a fim de pedalar, vou pedalar, né? Mesmo que eu ganhe R$20, enfim, vou ganhar R$20 porque hoje eu acordei a fim de pedalar. Amanhã não, amanhã talvez não esteja a fim, não vou pedalar. E enquanto que mesmo, né, a Ciclo, a Senhoritas, enfim, acredito que esse ramo sempre tem essa flexibilidade, assim, de horário, não é nesse nível, né? Você pelo menos tem que se comprometer, né? Tem a escala que é feita no final de semana para a semana seguinte. Então, requer um pouco mais de compromisso, um pouco mais de controle do seu tempo, né, também. Né? Então, acho que isso é um ponto positivo que as plataformas oferecem para a população jovem, principalmente, né, que às vezes só quer tirar um dinheiro para o final de semana, ou para a semana, para pagar alguma coisa, né. Sobre se organizar em coletivo, de fato, assim, é super relevante. A gente, nesses anos, assim, já participou de algumas reuniões, algumas iniciativas, principalmente, né, depois do boom dos aplicativos. Eu já fiz parte de grupo de WhatsApp também, né, de uma tentativa de se organizar e, enfim, influenciar, né, no legislativo, na época daquele break, né, dos entregadores também. Mas acabou que, enfim, depois de um tempo eu saí do grupo, não sei, assim, mas eu super apoio, sem dúvida, né? Acho que esse é um caminho. Diria que eu acho que eu vejo com bons olhos, assim, a ideia de crescer, mas no sentido de plantar sementes, sabe? De sementes autônomas, assim, não... E sim, totalmente avesso à ideia de poder centralizado, né, processos decisórios centralizados, assim. Então, sei lá, se eu, assim, super apoiaria a ideia, né, de existirem várias empresas de ciclo entregas, né, autônomas, né, para oferecer essa oportunidade de um trabalho mais valorizado para muita gente, mas tenho a impressão que se for nos moldes, enfim, tenho a impressão, acho que todo mundo vai concordar, né, que se for nos moldes de uma, né, mega corporação, nos moldes de um viés empresarial, vai cair, vai incidir no mesmo erro, né, dos aplicativos, enfim, dos serviços de entrega que visam, em primeiro lugar, o lucro, né. Mas a Ciclo, ela é um pouco descolada, assim, né? Como eu acho que desde o início eu estou enfatizando um pouco isso, né? Ela é um pouco descolada, assim, desse cenário, né? Embora, como eu falei, né? Todo mundo já, de certa forma, já teve algum contato, né? Com outros coletivos, com movimentos, né? De criar cooperativas, de influenciar nas leis. A Ciclo, como empresa, né? Como cooperativa, ela não faz parte muito, assim, né? Desses debates. Fora iniciativas individuais, assim. Embora, por exemplo, eu sigo Senhoritas no Instagram já faz um tempo, né? Talvez na época mesmo do boom ali, né? Então sigo outros coletivos também, conheço, tô integrado, dou maior apoio, mas, assim, não, infelizmente, assim, só dando depoimento, né? Não estou nem dizendo que, enfim, sou um pouco descolado, não posso opinar muito, assim, sobre isso. Porque no início, a gente passou, no início lá atrás, né, nos primeiros anos, o nosso desafio era convencer o cliente, convencer as pessoas de que a gente poderia fazer uma entrega que era feita de moto, ela poderia ser feita de bicicleta, sabe? Então, esse era o desafio, assim, era mudar a mentalidade das pessoas nesse sentido, olha, troca a moto pela bicicleta, né? Ela é ecológica e é mais barata. E o principal argumento, óbvio, é sempre o preço, né? Não é tanto... Né, o que convence mesmo é o preço, não é exatamente o fato de ser ecológico. Então, e aí tem esse novo desafio, né, agora que é do trabalho, né, da precarização do trabalho está se manifestando fortemente nesse ramo né, de serviço, assim. E esse é um desafio que para a gente surgiu, assim, há pouco tempo, né, enfim, desde esse boom. Enfim, a gente está aí para agregar também, para somar. Seria ótimo se a gente pudesse ter uma rede de trocas mais
oficial, talvez, né, assim, entre os grupos que têm ideias semelhantes, independente se é da mesma cidade ou do mesmo estado. Totalmente a favor. E só para constar também, falando especificamente, né, a gente atualmente na Círculo tem, se eu não me engano, 3 ou 4 mulheres. Sempre foi um desafio, né, que as mulheres que se interessavam, que elas conseguissem permanecer por mais tempo, assim, né, pela questão, enfim, do que já foi falado, né, que é um ambiente agressivo, é um ambiente majoritariamente masculino, né, desde os trabalhadores da bicicleta até as portarias, né, as garagens e a própria rua, né. Então, nesses 12 anos de história, talvez a gente tenha tido, no máximo, 10 mulheres que passaram pela Círculo. No momento, acho que a gente tem 3 simultaneamente, que é um número que está bem acima da média, assim, né, dos últimos anos. É uma coisa que a gente já conversou várias vezes, a gente já teve a Gabi, que talvez algumas pessoas conheçam, não sei se a Aline dos Senhoritas conhece, já foi bem ativa na Círculo, ela ajudou muito nesse momento de atrair outras mulheres, né, enfim. Então também tem isso, que é uma coisa que a gente se preocupa, sim, e tentamos, né, incentivar, né, enfim, dar espaço e fazer um ambiente minimamente confortável para ser habitado, né, pelas mulheres. É isso. Eu misturei tudo assim, mas tá falado. Eu vi que o Márcio está com a mão levantada, é isso? Ou ainda é daquela? Eu acho que ou eu esbarrei ou foi daquela vez. É porque tu não baixou. Não, e fora que deu 8 horas, ligado? A gente já tá alugando o povo há 2 horas, né? Então, cá entre nós, vamos desalugar o povo, né? Eu ia perguntar isso. Já, inclusive, cruzamos aqui o limiar das 8. Eu queria saber se tem alguém que quer pontuar, assim, algo, né? Assim, bem de leve. Ou se vocês querem tecer algo aí para o final, né? Só aproveitando para agradecer novamente, tá? Pela visita aqui no grupo, o aceite do convite. Acho que a André não tá a mão, né? Se quiser colocar algo, André. E aí a gente vai encaminhando para encerrar em seguida. Tá? Eu só queria mais esclarecer, agradecer, né? Assim, a participação de todos. Eu acho que as falas foram muito esclarecedoras. Eu até estava pensando e formulando as perguntas enquanto as ideias iam surgindo e as respostas iam rolando, mas eu acho que foi tudo respondido de forma muito clara e objetiva, assim, todos os questionamentos que eu ia pensando e formulando, as pessoas já iam comentando nas próprias respostas, né, por exemplo, sobre a questão do crescimento, a questão da construção da rede de solidariedade e apoio, enfim, e é isso, eu queria parabenizar a todos, né? Eu acho que, eu não sei se o professor Márcio já chegou a comentar, porque eu cheguei um pouco atrasado, mas sempre teve assim, no último encontro, eu acho que teve um conflito, assim, bem forte sobre se a solução para essa questão da exploração dos entregadores teria de vir de uma iniciativa, dos próprios entregadores, ou se a gente só encontraria a saída em uma reivindicação estatal, né, uma reivindicação no ramo jurídico, na questão jurídica. E, assim, na minha opinião, um não exclui o outro e é possível construir, mas que a gente precisa principalmente, né, da iniciativa dos entregadores, né, que eles precisam ganhar visibilidade, eles precisam tomar atitude para que eles possam ser reconhecidos, né, a nível legislativo, a nível, enfim, de políticas públicas. E é isso, agradecer e parabéns. Eu desejo muito sucesso a todos. Eu também quero agradecer, assim, e passar a palavra para vocês, Alan, Márcio, Aline,
Enfim, e mais uma vez dizer que as falas de vocês, como o Thiago falou mesmo antes das perguntas, foram muito boas, assim, muito interessantes, para a gente que está fazendo uma espécie de ciclo, né, sobre uberização do trabalho, questões do trabalho contemporâneo, assim, as falas foram, assim, muito ricas mesmo, e dão mesmo o que pensar, e agradecer demais a disponibilidade de vocês para conversar com o grupo, né, de disponibilizar esse tempo de vocês, e é isso, agradecer mesmo. Valeu. Queria agradecer também, vocês já agradeceram muito. Queria falar que para mim é muito importante estar aqui, assim, foi muito legal mesmo. Até quando o Alexandre veio falar comigo, o Alexandre é um cara mais fechado, assim, então ele veio falar, Alan, tem um pessoal aqui querendo, para você que gosta dessa coisa da academia e tal. E aí ele falou que ia falou que ia se oferecer para mandar um questionário. Eu falei, cara, não é isso que o pessoal quer, assim, acho que é trocar uma ideia. E aí, assim, super me disponibilizei, acho que é muito legal. Realmente fico muito agradecido. Parabéns aí, obrigado. Também, o Alan me chamou e achei que seria bacana conversar um pouco, aprender um pouco. Foi ótimo conhecer a amiga Aline dos Senhoritas, e todos os demais também. Boa noite para todo mundo. Vocês vão compilar esse tipo de material em algum lugar? Vai ter um artigo? A princípio, gente, o que a gente pensou em fazer é depois subir essa gravação no canal que o nosso grupo de pesquisa tem no YouTube, que se chama Gramática Política, acho que é Literatura, Cinema e Gramática Política. Eu posso passar para o WhatsApp de vocês depois, eu acho que eu já enviei para o Alan e para a Aline, mas eu posso passar depois, novamente, quando eu subir esse material. A princípio era a gente fazer isso, mas com certeza aqui tem pessoas que, por exemplo, como o André, que perguntou por último, ele está fazendo o trabalho dele de conclusão de curso sobre essa temática, então pode ser que ele venha, talvez, a até utilizar o material no texto dele para pensar questões e tal, então vai ser muito útil mesmo, eu acho que esse material para uma série de fins aí. Bom, gente, eu estou colocando aí para vocês uma chamada para um seminário do professor Rafael Groman, da Unicinos, que tem que organiza pela Fair Work no Brasil, que é uma plataforma de trabalho que luta pelo trabalho justo, né, mas eles estão associados ao DigiLabor e Unicinos, para discutir questões da plataformização, de cooperativismo e outras soluções. Então está aberto aí por esse edital uma inscrição para participar no seminário, que vai rolar em setembro. Se vocês tiverem falas e apresentações, acho que pode ser que tenha muito a ver com o que vocês estão desenvolvendo. Se faltar algum pedaço da mensagem, porque eu meio que copiei rápido e coloquei aqui, eu passo para o Márcio depois, o direitinho aqui, o que o Rafael me mandou, que eu acho que é interessante, tanto para o Alan, que gosta da coisa da universidade também, do mundo acadêmico, quanto para vocês que estão fazendo essa pesquisa. O que eu queria dizer para vocês é que, assim, se utilizem, se apropriem, né, das redes sociais, porque cada vez mais as redes sociais elas estão sendo a forma de comunicação e de manter contato e de criar vínculos e de criar grupos para, sabe, tipo, até ontem eu não conhecia a Ciclo Courrier, e eu digo ontem, sei lá, 2019, e aí quando eu conheci a Ciclo Courrier, sabe, tipo, o mundo se abriu e eu fui conhecendo outras e outras iniciativas, e hoje, tipo, eu converso com entregadores na França, na Espanha, na Itália, tudo por conta do trabalho que a gente faz. E isso é uma forma de você ir aprendendo, né, o que um outro faz de melhor e que pode ser útil para
para a sua solução. Então, isso eu digo para quem está fazendo entrega e para quem não está fazendo a entrega, né? Para quem está estudando, também se apropriar das redes sociais. É legal ver meme, é ótimo ver meme, eu sou memeira, adoro ver, mas fazer um uso consciente das redes sociais para poder criar esses vínculos, para poder criar essa forma de resistência é muito importante. Eu acho que o André, ele falou, né, de como que a gente pretende aí trazer, de quem que é a responsabilidade por resolver toda essa situação que a gente vive hoje. É importante que a gente entenda que as categorias de trabalhadores, que os trabalhadores, eles são os primeiros a se manifestarem quando algo vai ruim, algo vai mal, e a gente está caminhando para uma crise aí do trabalho, uma crise financeira, uma crise social, mais do que a crise pandêmica, ainda já estamos assolados em tudo isso de crise, e vai chegar uma hora que vai ser insuportável para os trabalhadores continuarem nas situações que se encontram em diversas áreas, não só nas entregas e outras situações mais precarizadas ou dito precarizadas. Então, os primeiros a se manifestarem, acho que são os trabalhadores. O poder público, ele precisa regulamentar, e regulamentar, quando eu digo, não é o que a Tabata Amaral, a deputada Tabata Amaral está fazendo, que é simplesmente se arreganhar toda para os aplicativos, falando que os aplicativos são como mães para quem faz entrega por aplicativo, mas sim regulamentar pensando em o que a gente precisa cobrar dessas empresas e como que o poder público deve cobrar dessas empresas que eles deem condições dignas de trabalho para as pessoas, né? Então, regulamentar peso, regulamentar a carga horária, regulamentar o que essas pessoas estão transportando, regulamentar o volume, o tamanho dessas cargas que eles fazem, e também contar com o apoio do público, né, das pessoas, o apoio popular é muito importante. Então, o que a gente viu aí em julho do ano passado, lá com o break dos apps, que o apoio popular era imenso, e a gente perdeu essa onda, mas é preciso que outra onda como essa venha para a gente poder também se mobilizar e fazer com que as pessoas compreendam que cada vez mais a precarização vai estar em todos os setores. E é isso, queria agradecer por essa oportunidade de compartilhar com vocês e também receber as informações e aprender com vocês. Espero que isso não só afete vocês no âmbito acadêmico, mas no dia a dia de vocês, que vocês estejam mais conscientes sobre esses e outros trabalhos. Eu imagino que, como vocês já pesquisam isso, vocês já tenham essa consciência, mas é isso. E fora Bozo, fora Bolsonaro. Fora. E Aline, se puder depois mandar sobre o dado dos aplicativos de remuneração que você tinha falado. Isso foi a pesquisa feita em 2019 aqui em São Paulo. A média de trabalho é de 12 horas por dia e 7 dias por semana para chegar no final do mês e ganhar menos de um salário mínimo. A média é essa, feita com mais de 300 entregadores aqui em São Paulo, 1% só de mulheres, o restante eram todos homens. Trabalhando por aplicativo, eles chegam a ganhar até R$1.000, isso em 2019, então, não mudou muito. Chocante. Por aí, é isso. A pesquisa é do Aliança Bike, deve estar disponível no site deles também. E é isso. Obrigado. Tá certo? Gente, brigadão mesmo, valeu, muito prazer conhecer vocês, espero em breve poder visitar o Ceará, visitar o Rio de Janeiro, visitar a Bahia, e vou chegar de bicicletinha. E se der de bicicleta. De bicicleta, ainda vou pedir hospedagem ainda. Vai fazer umas entregas também. Opa, se rolar entrega, melhor ainda. A gente já gosta de pedalar de graça, né? Pedalar ganhando é melhor ainda. Exato. Muito bom. Estão todos convidados a virem para São Paulo também, que aqui é osso, mas não tem praia, não tem nada bonito, mas, enfim, tem trabalho. Tem sim, tem sim. É isso. Tá certo. Tá bom. Valeu, gente. É isso. Obrigadão e valeu. Obrigado a Amsterdã também, obrigado a todo mundo mais uma vez. Valeu aí, gente.
Cuidem. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, um abraço. Tchau, boa noite. Valeu. Valeu.